Hoje eu vou botar pra os vendedores de curso. Mas Gaba, como você vai fazer isso? Eu vou te ensinar de graça, 100% de graça, como você otimiza, melhora a sua pontuação no PageSpeed e automaticamente melhora o desempenho da sua página. Porque você vai colocar para fuder, Gaba. Por três motivos. O primeiro motivo, muitos deles só vão te socar, te enfiar até o talo, o WP Rocket. O que é o WP Rocket, Gaba? O WP Rocket é um plugin muito bom, por sinal. Realmente ele é muito bom, não tenho que falar mal dele. Só que tem outro plugin gratuito, 100% gratuito, com apenas 2 cliques você consegue fazer a mesma coisa e dependendo da sua hospedagem até melhor que o WP Rocket. E quando você compra um curso de web design, de landing page e você vai lá naquele módulo de otimização, a primeira coisa que eles vão socar no seu rabo é o WP Rocket. E não caiam nessa, tá? Esse povo, eles vivem numa espécie, como eu posso falar, de panela, de grupinho, sei lá. Eles vivem nesse mundinho deles, achando que só o que eles fazem é o certo. Mas tem um cara muito mais inteligente, que é você, claro, que vai aprender a fazer algo muito mais fácil, rápido e totalmente de graça e muito mais eficaz. Isso que é o mais foda disso tudo. O segundo, porém, é hospedagem. Caraca, a gente tem aquela lenda, aquele bagulho muito foda. Gaba, qual a melhor hospedagem? É TurboCloud, Hosting, HostGator, é DigitalOcean. Cara, isso não muda quase nada na pontuação do PageSpeed, tá? Não muda quase nada. Do teste que eu fiz da DigitalOcean, que é a melhor de todas, contra a pior hospedagem de todas, mudou 10 pontinhos aqui na pontuação do PageSpeed. Isso não é quase nada, não é quase nada. Se a gente pegar a TurboCloud, a Host, por exemplo, cara, muda 4, 5, 6 pontinhos ali na pontuação, então não é quase nada. Ah, Gaba, mas aí eu posso comprar qualquer hospedagem então? Depende, aí eu te peguei, né? Depende da situação. Se você está no lançamento, se você tem a consciência de que a página que você está criando, ela vai ter muitos acessos em um dia, diariamente, aí é recomendado você comprar uma hospedagem boa por conta da quantidade. A quantidade de pessoas acessando a página na mesma hora, no mesmo tempo, é isso que fode todo o bonde. Então, se você está no lançamento com a pessoa muito engajada, com a pessoa com uma autoridade muito grande e ela precisa, e você tem ciência que vai ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas depois desse lançamento acessando a página simultaneamente, então você precisa ter uma hospedagem boa, porque vai sobrecarregar o seu plano, né? Sua hospedagem, sua página. E se você não tiver um plano bom, você fudeu com o lançamento do seu cliente. Então é sempre muito bom você colocar isso para o seu cliente, né? Colocar essas paradas na mesa para ele ter ciência. Então essa é a segunda lenda urbana, né? A primeira lenda urbana é em relação ao WP Rocket, segunda lenda urbana em relação à hospedagem. Vamos lá para o teste, vamos lá para o plugin e eu vou começar com essa página do meu cliente chamado tradersdofuturo.com.br. Essa página foi feita agora, né? Um dia, 2 dias depois de eu começar a gravar esse vídeo, eu ainda não fiz nenhum trabalho de otimização para esse cliente, então é praticamente do zero. Vou fazer todo esse trabalho, lembrando que essas imagens que estão na página desse cliente ainda estão em JPEG, não está em WebP ainda, então talvez isso faça uma certa diferença, porque isso é bom você fazer antes, tá? Mas tem uma dica no final desse vídeo, tá? Uma dica muito importante sobre conversão de imagem. Eu vou dar uma opção a mais de vocês fazerem essa conversão de imagem lá no finalzinho, tá? Lá no finalzinho do vídeo. Então, vou jogar o link do meu cliente aqui no PageSpeed e vou botar para analisar. Gaba, por que o PageSpeed? Porque o PageSpeed é uma ferramenta do Google, né? É uma ferramenta que muitos gestores de tráfego conhecem. Então, web designer, eu conheço muito mais os GTmetrix, né? Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com criação de páginas conhecem os GTmetrix para fazer esse tipo de análise. Só que às vezes
tá uma pontuação muito boa no GTmetrix, só que tá ruim no PageSpeed. E aí, quando você manda pro seu cliente, o cliente ele aprova tudo mais, e o gestor de tráfego ele entra no bonde e faz as análises dele, instala uma tag de conversão, instala uns pixels e tudo mais, ele certamente vai vir aqui no PageSpeed, que é a ferramenta que a maioria dos gestores de tráfego tem mais familiaridade, e ver que a página não tá boa, tá? Por quê? Porque o PageSpeed ele vai muito mais fundo, ele vê coisas além do GTmetrix, por exemplo, ele vê SEO, tá vendo aqui no SEO? Ele vê SEO. O que é SEO, Gaba? SEO é palavras-chave, ele vê coisas muito além. Então essas coisas muito além, o GTmetrix ele não captura. Então às vezes você faz uma página muito rápida, boa, só que ainda lá aqui no PageSpeed ela ainda não tá boa, né, pontualmente. Então é sempre bom você deixar o PageSpeed bom, muito bom, para você não ter problemas futuros com o gestor de tráfego, com o seu cliente, porque a maioria se baseia mais no PageSpeed do que em outras ferramentas para comparar o desempenho das suas páginas. Então eu botei para pesquisar aqui para analisar o site do cliente, a página do cliente, a landing page dele, tá dando 45 de desempenho. Se você observar bem, a maioria dos problemas é em relação à imagem, tá vendo? Imagem, outra aqui, opa, deixa eu clicar aqui, imagem também. E imagem também. Na maioria das vezes, 99% dos problemas, 99 não, 99 é muito. 70% dos problemas é em relação à imagem. É tamanho de imagem, é formato de imagem diferente, tá vendo? O Google fala, é formato de última geração. Quando ele fala isso, é porque ele quer que você converta suas imagens em JPEG para WebP. Então, quando eu falo que imagem é algo muito importante, que não é um mito, é uma verdade, é um dos maiores apontamentos do Google em relação à imagem. Só que esse plugin que eu vou mostrar para vocês, melhor que o WP Rocket, ele já faz isso tudo automaticamente, tá? Só que ele tem um porém, que é esse porém que eu vou falar no final do vídeo, tá? Então, recapitulando aqui, nossa página deu 45 de desempenho. Eu vou mostrar aqui essa página para vocês, tá? É uma página de trader, né? Que eu tô fazendo aqui. E o ruim dessa página é que ela já tem um vídeo na primeira sessão, tá? E normalmente essas análises de pontuação, elas focam muito em quanto tempo demora para abrir essa primeira sessão, né? Primeira sessão da página. E quando tem um vídeo, essa primeira sessão ela fica muito mais pesada do que sem vídeo, né? Do que aquelas páginas, aquelas landing page que é só texto. Então isso realmente pesa um pouco mais aqui nesse projeto. Mas vamos lá para a dica e ver qual a diferença da pontuação e como ela vai melhorar. Fechou? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no WordExpress do nosso cliente. A gente vai em plugin. Repare que aqui nos plugins do meu cliente eu só tenho o Elemento instalado, eu não tenho mais nenhum plugin de otimização. Provavelmente a gente vai instalar mais um plugin que é o do Tag Manager, né? Que é para instalar os pixels, as tags do meu cliente para ele rodar a campanha. E o outro plugin que a gente vai utilizar é esse que vai fazer a mágica acontecer. Então a gente vai aqui, vai pesquisar web, somente isso. Você vai escrever web e vai ser esse plugin aqui, ó, Light Speed Cache. Então eu instalei aqui ele, eu vou clicar em ativar e aqui ele vai aparecer aqui na nossa barra da esquerda, lateral. Eu vou clicar nele e aqui ele já vai me mostrar um, entre aspas, parâmetro, tá? Só que a gente não vai se preocupar em nada que tá aqui. A nossa única atenção e preocupação é em pré-definições. E aqui que tá a mágica desse plugin. Esse plugin, ele já vem com 5 opções de configurações programadas, já definidas. Então ele tem um essencial, que é tipo o básico do básico do básico. Esse aqui é o básico que você pode fazer para melhorar. Ele tem um avançado, que é o recomendável, que é o que a gente vai utilizar. E ele tem o agressivo e o extremo. Todos eles são gratuitos, só você clicar em aplicar, em qual você preferir aqui, e ele já vai fazer toda a configuração nesse plugin automaticamente. Qual a diferença, Gaba, do essencial para o extremo? O essencial e o básico, eles já falam por si só. O essencial é o mínimo que você deve fazer para o seu cliente. O básico é um pouquinho além do que você deve entregar para o seu cliente. O agressivo e o extremo, que são
são esses dois últimos, você pode ativar, ele vai fazer praticamente tudo, só que talvez ele mexa em alguma coisa que desconfigure a página. Então você tem que tomar uma certa atenção para não desconfigurar a sua página. Então, se você quiser arriscar o agressivo extremo, você pode aplicar eles aqui, só que eu recomendo que depois de aplicar, você entre na sua página, dê um F5 aqui, veja se sua página está ok, se está tudo funcionando, se o botão está funcionando, se todas as imagens estão funcionando, porque pode ser que ele desconfigure alguma coisa, tá? Tem um lado mais extremo, tem um lado mais básico. O mais extremo você tem que ter cuidado para não desconfigurar a sua página, e o lado mais básico você tem que ter cuidado por conta de ele não ser o suficiente. Então vamos usar o recomendável avançado, é isso que a gente quer. É isso que a gente gosta. Então vou clicar aqui em aplicar e só isso, Gamba, só isso. Instalou o plugin, veio em pré-definições, veio aqui em avançado recomendável e aplicar. Quantos botões a gente apertou? 3 botões, você mata a pau, tudo bonitinho, gostosinho e tudo mais. A gente vai aqui no Page Speed, clica em analisar e aqui a gente bota pra fuder todo vendedor de curso. Isso serve em qualquer hospedagem, tá? DigitalOcean, TurboCloud, Hosting, HostGator, Local Web, e é isso. E quanto vale essa aula? Nada. Então vamos esperar aqui o diagnóstico. Foi para 95. Tava quanto? 45? 95. Sem WP Rocket, sem hospedagem cara, sem bosta nenhuma, sem converter em imagem. Eu nem converti a imagem ainda, hein? JPEG, imagine se eu converter. Com certeza chega a 99 se eu converter a imagem para WebP, tá? Tá vendo? Ele ainda aponta as imagens como um problema e com certeza eu fazendo essa conversão de imagem do JPEG para WebP eu consigo bater pelo menos 99%. Aí tem a dica extra, hein? Essa dica extra vai para quem ficou até o final do vídeo e vai receber dica extra. A dica extra é o quê? Gamba, qual é a dica extra? A dica extra da parada toda, o que vai aumentar aqueles 4% e vai quebrar, né? Vai resolver esse problema das imagens. Você pode vir, ele tem aqui a opção de otimização de imagem. Mas Gamba, tem algum problema? Vai servir? Ele vai servir perfeitamente. Só que ele tem um porém. Um porém que você pode utilizar ele uma vez só, tá vendo? Tá escrito bem aqui, ó, bonitinho, tá? Você que sabe ler, deixa eu abaixar aqui a câmera. Você que sabe ler, tá aqui, ó. O limite atual é de 1. Por quê? Porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Ninguém faz nada de graça nesse mundo, então você vem aqui e você tem a opção de utilizar isso uma vez só na sua vida ou pagando, entendeu? Então você clica aqui em enviar solicitação de otimização e ele vai resolver todos esses problemas, ele vai converter a imagem em JPEG e WebP. E o que eu recomendo para vocês, eu recomendo que você finalize a página do seu cliente, manda a página do seu cliente, espera ele aprovar, espera ele falar as alterações para depois, lá no fim, talvez depois que você recebeu o pagamento, você clique nesse botãozinho de otimizar, tá bom? Porque para ele não precisar, para o seu cliente não pedir uma alteração depois e você não conseguir fazer a conversão dessa página, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido muito esclarecedor para vocês e ter resolvido um problema muito grande para você que trabalha com isso, que é o web designer, que é design e vai usar isso de alguma forma para o seu trampo. Eu recomendo muito que vocês, entre aspas, dê de graça para o seu cliente, de alguma forma. Sabe por quê? Eu vou ter uma frase que, tipo, marcou muito todo o meu trampo, sabe? Marcou praticamente toda a minha carreira, que é: você quer aumentar o valor do seu serviço? Então tenha uma entrega foda. Ponto final. O que vai diferenciar não é a página mais bonitinha, o melhor design, cara que tem o melhor posicionamento, não. O que vai diferenciar eu de você é que você tenha uma entrega muito mais foda que a minha. Então é isso que eu entrego para o meu cliente. Eu entrego uma página foda, bem otimizada e é isso.
Fechou? Então essa é a dica que eu dou. Se você quiser vender esse serviço por fora, pode vender à vontade, mas eu recomendo que ele seja mais um além do seu serviço. Fechou? Um beijo no coração, curte esse vídeo, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal e eu vou tentar postar 2 vídeos por semana. Fechou?